Graças e paz, irmãos. Boa noite a todos. Espero que você tenha chegado aqui feliz e que você saia mais feliz ainda, né? O culto já está uma bênção. Deus já falou muito ao meu coração. Já chorei. Acho que eu chorar, acho que já não é novidade para vocês, né? Hoje, mais uma vez, um dia muito especial, né? Onde eu tenho a oportunidade de estar aqui dividindo com vocês, né? O Evangelho, a Palavra do Senhor. E eu quero ler aqui com vocês, no Evangelho de João, no capítulo 12. Evangelho de João, no capítulo 12, do versículo 1. Nós leremos do versículo 1 até o versículo 8. Estou vendo uns rostos conhecidos aí, de pessoas que estão nos visitando, né? O Dirley, seja bem-vindo, Dirley. Paula, seja bem-vinda. Família toda. Vanderlei ali também. Vanderlei sempre está aqui com a gente, né? Tem mais gente que eu não conheço, mas todos vocês são muito bem-vindos. Creio que Deus tem uma palavra para nós. Creio que Deus tem uma palavra para você também. Deus falou muito ao meu coração sobre esse texto aqui. E eu quero repartir com você aquilo que o Senhor falou ao meu coração. Evangelho de João, capítulo 12, a partir do versículo 1, diz assim: 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia, e Lázaro estava à mesa com Jesus. Estava à mesa com ele, Jesus. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse: este perfume valia 300 moedas de prata. Deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Não que ele se importasse com os pobres. Na verdade, era ladrão. E como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava uma parte para si. Jesus respondeu: deixa em paz. Ela faz isto como preparação para meu sepultamento. Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Pai, nós somos gratos ao Senhor, ó Deus, pela bondade e misericórdia do Senhor, ó Pai, de permitir que em mais um dia estejamos aqui, buscando mais de Ti, ouvindo da Tua voz, ouvindo da Tua palavra. Nós pedimos a Ti, Senhor Deus, que o Senhor continue conosco. É notório que o Seu Espírito já está em nosso meio, que o Seu Espírito fala aos nossos corações. E nós pedimos a Ti, Senhor, continue a trabalhar e a transformar as nossas vidas conforme o Teu querer e a Tua vontade, Pai. Que o Senhor tenha liberdade em operar em nosso meio, que as Tuas mãos toquem a todos que aqui estão, aqueles que estão assistindo pela internet hoje ou no momento em que assistirem. Mas que fique notória a graça, a bondade, a misericórdia do Senhor. Que as Tuas mãos continuem sobre nós, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, esse é um texto bem conhecido. Acredito que, se alguém aqui não conhece, é bem pouco. A maioria de nós já ouvimos falar dessa história, já ouvimos falar de Lázaro, já ouvimos falar das suas irmãs, Marta e Maria, e muito mais de Judas Iscariotes. Conhecemos esses personagens aí de
de longa data. E o Evangelho de João é um evangelho que me toca muito. Eu gosto muito, já falei aqui outras vezes, que eu gosto muito do Evangelho de João. E aqui nesse texto, porque esse texto, ele aparece também lá no Evangelho de Mateus, e ele aparece no Evangelho de Marcos, e ele aparece também um pouquinho diferente no Evangelho de Lucas também. Só que João, ele dá alguns detalhes. Eu gosto de João que ele coloca uma pimentinha a mais. Ele sempre traz uma coisinha a mais. Ele sempre coloca algo a mais. E João, enquanto os outros falam das pessoas, mas não cita os nomes, João já vai e dedura todo mundo. Ó, quem falou isso foi o fulano, quem fez isso foi o ciclano. João já conta logo. João não faz rodeio, não. Ele já vem e fala logo. Não tem conversa com ele, não. Já chega logo e aponta o dedo e fala, foi você. E acabou. Foi ou não foi? Né? Mais ou menos assim. Isso aí é uma nova tradução na linguagem do Du, tá? Aqui não está escrito não, mas na minha linguagem está. E João, ele chega e aponta. E aqui a gente consegue enxergar 4 pessoas, além de Jesus, nós conseguimos enxergar 4 pessoas que João vai e mostra quem é. Que João vai e aponta o dedo. Primeira pessoa que eu quero falar, não na ordem que aparece no texto, mas a primeira pessoa que eu quero falar é Judas. Né? Porque aqui nós encontramos 3 pessoas que entregam alguma coisa. E uma pessoa que só quer receber. A pessoa que quer receber é o Judas. Nesse momento aqui, Judas era tão bom naquilo que ele fazia, porque ele foi escolhido como tesoureiro ali do grupo de Jesus. O tesoureiro dos discípulos. Era ele que andava com a sacolinha que tinha dinheiro. Não era igual agora, que fica lá no banco, precisa de alguma coisa aqui, vamos fazer o Pix. Tá, faz o Pix. Não, o Pix era Judas que fazia o Pix. Só que o Pix ele pegava da bolsa e entregava. Então Judas era o tesoureiro. Era ele que andava com o dinheiro. Só que ele era tão bom naquilo que ele fazia, aqui João está dizendo, é o ladrão. Ele fala que esse é aquele que vai trair Jesus, é aquele que trairia Jesus. Mas ele está falando dos pobres, não é porque ele está preocupado com os pobres. Ele está falando dos pobres porque ele é ladrão, ele quer roubar o dinheiro. Então, até então, ninguém sabia que Judas pegava o dinheiro e fazia Pix para outra conta. Ninguém sabia que ele tinha um caixa 2. Mas aqui fala, João, depois que já sabia que ele era o traidor, João já fala, esse aí é o ladrão. Né? Porque isso aqui foi escrito depois, não foi escrito naquele momento, foi escrito depois. Então, Judas é quem? Judas é aquele cara que ele só recebe, ele só pega. Ele está caminhando com Jesus, ele está andando o tempo todo com Jesus, mas a preocupação dele em nenhum momento é com Jesus, a preocupação dele é com o dinheiro. João é o tal do sanguessuga, que ele só quer para ele só pega para ele. João não, desculpa, coitado do João, não tem nada a ver com isso. É Judas, ele só quer pegar para ele. Então, João aponta Judas e fala, esse aí é o ladrão. E qual que é a mentalidade do ladrão? A mentalidade do ladrão é, o que é meu e o que é seu é meu também. Porque o negócio dele é pegar. Então, esse é o cara que aparece ali. E a gente vê, infelizmente, nos últimos meses aí, a gente acabou vendo algumas notícias. O pessoal que é mais antenado aí na internet, acabou vendo algumas notícias de algumas pessoas que se parecem muito com Judas. Alguns pastores, infelizmente, não sei nem se a gente deve chamar de pastores. Né? João chama de ladrão, mas eu estou falando pastores porque eu não sou João. Não sou tão direto quanto ele. Né? De algumas histórias de pessoas que andaram roubando as igrejas. Pessoas com muitas igrejas, mas andaram roubando as igrejas. Andaram tirando dinheiro de quem não tinha. Esses dias eu até comentava com a Gleice em casa, a gente falando sobre um pastor que ele tem mais de 500 igrejas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. E aí a gente conversando, eu falei assim, o cara mora num condomínio fechado, no condomínio do cara tem até onda, tem piscina de onda, o cara surfa dentro do condomínio dele. Aí ela falou assim, mas, e é errado, né? Eu falei, se ele fosse um empresário, que tem a sua empresa, tem ali as pessoas, que ele paga o salário e tal, eu até ia entender. Mas eu não consigo conciliar a vida cristã dele, sabendo que ele está lá, enquanto ele está surfando e pegando onda no condomínio,
tem pessoas da própria igreja dele que estão passando necessidade. Essa é a minha mentalidade, o meu pensamento, tá, gente? Não estou dizendo que ele está errado, embora é o que eu queira dizer. Mas fica difícil entender que um cara desse tem um coração igual ao de Jesus. Fica difícil entender que um cara desse foi alcançado pelo Cristo, sabendo que enquanto ele está ali desfrutando do bom e do melhor, tem pessoas que vão lá e dá o mínimo, um pouquinho que tem ali, ela vai e entrega, vai dar lá. Às vezes falta comida em casa, falta o leite do filho, mas vai lá, entrega o seu dízimo, entrega a sua oferta. Enquanto isso, o cara está surfando na piscina do condomínio fechado dele. Mas, enfim, eu não quero me ater no Judas. Vamos passar para frente, que essa é uma história triste. Então, nós vamos passar para quem entrega. Nós vamos passar para pessoas que a gente pode aprender alguma coisa. Depois de Judas, nós temos aqui também uma mulher chamada Marta. Aqui no texto fala, aqui no versículo 2 fala, prepararam um jantar em homenagem a Jesus, e Marta servia. Marta é aquela pessoa que está a todo momento fazendo alguma coisa. Talvez você conheça alguém que seja assim. Não precisa falar quem é, não precisa olhar e falar, é você. Não, se acalme. Porque essa pessoa aqui, a Marta servia, ela estava todo o tempo fazendo alguma coisa. Talvez você conheça alguém assim, até mesmo dentro da igreja. Aquela pessoa que vive atarefada. Você conhece alguém que quando você chega, e aí, tudo bem? Como que você está? Está corrida, hein? Meu Deus do céu, correria. Correria. A pessoa, tudo que você conversa com ela, correria. E aí, conseguiu fazer aquilo que eu te pedi? Não deu, correria, estou muito na correria. Tem gente que fala isso o tempo todo. Eu trabalhei com uma pessoa uma vez, que é até engraçado. Mas ela chegava para falar alguma coisa, falava, fulana, você fez aquilo que eu pedi? Nossa, então eu tive que fazer, eu estou na correria aqui, eu tive que fazer aquilo e tal. Ah, não, então tá bom. Então quando você puder, você faz para mim? Não, já vou fazer. Beleza. Aí você passava, às vezes ia pegar um café, alguma coisa, chegava lá, a pessoa estava no celular ali, passando. Aí fez, então, estava na correria, eu não consegui fazer. Então a gente conhece pessoas assim. Tem gente que vive na correria, que vive trabalhando e fazendo as coisas o tempo todo. E muitas vezes dentro da igreja a gente encontra a pessoa dessa forma. Às vezes a pessoa está no lugar onde Jesus está, Marta estava. Jesus está na casa dela. Marta está servindo. Eu estou dizendo que isso é ruim? Não, de maneira nenhuma. Ô Du, você está falando que a gente não tem que servir mais? Não, gente. Servir é bênção. Servir é bênção. Só que nós precisamos tomar cuidado para que o servir não seja um fim em si mesmo. Porque às vezes a gente serve tanto, a gente faz tanto, que a gente não tem tempo nem para estar com Jesus. Marta talvez pudesse estar aproveitando aquele momento ali, mas não, ela estava servindo. Algo bom, só que tem tempo para todas as coisas. Eu me vi no começo do ano, eu me vi numa situação que eu queria servir, queria fazer um monte de coisa, estava tentando fazer de tudo. Aí um dia eu pensei bem, falei, não está dando certo. Teve um dia que era 10:07 na sexta-feira, aí a Ana mandou uma mensagem e falou, gente, estou chegando para o ensaio. Eu falei, meu Deus do céu, tem ensaio hoje. Faltava 10 minutos para o ensaio. Ainda bem que eu moro aqui do lado, então foi rapidinho. Só coloquei um chinelo e corri. Mas eu pensei, é muita coisa. É muita coisa para a minha cabeça, eu preciso focar em alguma coisa. Não adianta eu querer abraçar o mundo. Eu queria servir, eu estava fazendo de coração, mas só que eu estava fazendo tanta coisa que eu já estava me perdendo no serviço. Que aí tem gente, no meu caso, o que eu estava fazendo? Estava servindo tanto que o servir estava virando o fim em si mesmo. O que você faz, Du? Eu sirvo. Serve o quê? Eu sirvo o serviço. Estou servindo. O importante é que eu estou servindo. Infelizmente, a gente se pega nisso muitas vezes. Tem uma outra pessoa aqui, Lázaro. Lázaro, aqui fala que Lázaro estava assentado com Jesus. Enquanto Marta servia, Lázaro estava ali, sentado com Jesus, conversando com ele. E é um outro perfil também que a gente encontra, uma outra característica que a gente encontra, que é aquela pessoa que Lázaro é o amigo. Em outras passagens aqui, em algumas, não aparece muito Lázaro nas escrituras, mas quando aparece, geralmente é aqui em João,
E João fala que ele era o amigo de Jesus. Ou então fala para Jesus, Jesus, morreu o Lázaro, aquele quem o Senhor ama. Então ele tinha amizade com Jesus, ele batia bastante papo com Jesus. E aqui ele estava sentado, conversando com Jesus na mesa. E a gente conhece pessoas assim também. Eu vou falar e talvez você identifique alguém. É aquela pessoa que quando você senta para conversar, é gostoso conversar com ele. Que ele sabe tanta coisa, ele fala tanto. Tudo que ele fala, parece que é Deus que está dando a orientação ali para ele. Ele fala de Jesus, ele fala de uma maneira tão legal. Você fala, nossa, que gostoso conversar com aquela pessoa. Aí, esses tempos atrás, eu encontrei uma pessoa que falou para mim, estava conversando com o fulano, mas como é bom conversar com ele, né? Conhece muita coisa, tem muito entendimento, né? É verdade. Aí eu fiquei pensando depois, né? Não falei para a pessoa, poxa vida, né? Uma pessoa com tanto conhecimento, que sabe tanto de Jesus, poderia estar ajudando tanto, poderia estar servindo, né? Poderia estar fazendo como Marta, né? Pega um pouquinho da Marta pega um pouquinho do Lázaro aqui e faz uma mistura boa, né? Mas não, é uma pessoa, eu já fiz muito, né? Já servi bastante, agora já não aguento mais, já não dou conta mais. Gente, se tem uma coisa que a gente tem, é condições de servir. Quem fala que a idade, porque eu já passei da hora, já passou da minha idade. Mas então falta o quê? Só morrer então. É só morrer, vou morrer então, porque não tem mais o que fazer. Não. A gente sempre tem alguma coisa para fazer. Tem muita gente, muito homem, muita mulher com muita experiência, que já passou por muita coisa, e poderia estar fazendo um aconselhamento, poderia estar ajudando em algumas outras áreas. Mas não, já servi bastante, agora deixa para a molecada aí, está chegando. Né? Enfim, então nós temos o Lázaro, temos a Marta, mas nós temos aqui uma terceira pessoa, falando das pessoas que entregam, falando das pessoas que servem. Tem uma terceira pessoa aqui, que é a Maria. E aqui no versículo 3, vai falar da Maria, fala, então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Aqui João dedicou um versículo só para falar da atitude de Maria. Ele mistura ali um pouco, ele junta nos primeiros versículos, os dois primeiros. Ele fala que Jesus chega antes da Páscoa, ele chega em Betânia. Ele fala que Marta servia, que eles estavam preparando um jantar em homenagem a Jesus, Marta servia, Lázaro está sentado junto de Jesus à mesa, tudo isso nos dois primeiros versículos. Mas o terceiro ele fala só de Maria. E eu, curioso que sou, mas por que está falando só da Maria? O que Maria fez? Eu quero saber. Porque eu me apego nesses detalhes, assim, e eu quero entender a fundo, mas por que João dedicou um versículo inteiro nessa história só para Maria? E eu quero falar com vocês sobre Maria, por quê? Porque embora seja muito interessante a história dos outros, não muito a de Judas, eu acho que ninguém aqui quer ser o Judas da história. Até onde eu sei, tem alguém aqui que chama Judas, gente? Se tiver, pelo amor de Deus, me perdoa. Não tem, né? Eu imaginei. É difícil a mãe falar, vou colocar o nome do meu filho de Judas. Se for homem, é Judas. Eu acho meio difícil. Mas ainda tem um ou outro aí, ainda tem. Né? Mas, aqui o que acontece? A gente não quer ser o Judas. Às vezes, a gente acha que ser Marta é legal. Está servindo, está fazendo alguma coisa, está o tempo todo na atividade, está correndo, está na correria, está ali, ó. Marta está batalhando. Tem até um outro evangelho que, quando fala de Marta e Maria, fala que a Marta fica brava até, dá uma bronca em Jesus, fala, Jesus, você não está vendo que essa mulher está aí parada? Falando que a Marta, você não está vendo que ela está aí sem fazer nada? Eu estou aqui na correria, só eu que faço, ela não faz nada, você não vai falar nada? Porque é o estilo da Marta. Eu faço e todo mundo tem que fazer, se não faz, eu cobro mesmo, eu puxo a orelha. Então, pode ser que alguém esteja aqui na situação de Marta, está fazendo. Ou então tem alguém aqui que está igual Lázaro.
Gostoso sentar e conversar com Jesus. Nossa, é muito bom. Eu sento e eu falo, e ele fala comigo também. É uma maravilha. E é mesmo, gente. É mesmo, não estou dizendo que está errado, não. Só que só a gente saber de Jesus, a gente conversar com Jesus e não passar isso para frente, acaba ficando meio que manco. Acaba faltando alguma coisa. Mas vamos falar aqui da Maria. Porque João falou de Maria e falou algo bem interessante. Eu queria falar com vocês, debaixo do tema, a entrega extravagante. O que é extravagante? É uma palavra até esquisita, né? Eu acredito que você já ouviu falar em extravagante. Há um tempo atrás, teve um movimento bem grande aqui no Brasil, que era do louvor extravagante, né? David Keelan, uma galera aí Davi Silva, era o louvor extravagante. O que era o louvor extravagante? A galera juntava para cantar e adorar a Deus, e aquilo ia, e durava horas e horas, e o povo cantava, adorava, se jogava no chão, e era uma festa. Era uma coisa interessantíssima, um louvor extravagante, que não acabava nunca, né? O povo ia mesmo, ia com vontade. Então, extravagante é uma palavra que fala do quê? Fala de algo que você faz bastante. Na verdade, extravagante fala de gastar bastante. Se tem alguma Maria aqui que gasta bastante, não é de você que eu estou falando, não me leve a mal. E também, irmão, eu não estou falando da sua esposa, tá? Não estou falando da sua esposa que ela gasta bastante, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da palavra extravagante, significa alguém que gasta bastante, porém nós estamos falando de uma entrega que Maria fez. Você pode olhar aí no versículo 3, pode projetar para mim, por favor, André? No versículo 3, se você observar ali, então Maria pegou um frasco de perfume caro. Será que é à toa que ele escreveu que esse perfume era caro? Em se tratando de uma mulher, não vou dizer que mulher gosta de coisa cara, que mulher gosta de coisa boa. E geralmente a coisa boa é cara. Geralmente a mulher olha, não vê preço nenhum e fala, eu gostei daquilo ali, ó. Aí quando você vai pesquisar, você puxa o catálogo, por coincidência é o mais caro da revista, é o mais caro da loja, mas é pura coincidência, gente. É que mulher tem bom gosto e geralmente o bom gosto, né, é o que está mais caro. Porque a psicologia da moda já sabe que aquilo ali vai chamar a atenção da mulher. Então, fala, pode colocar preço aí que vai dar bom. Elas vão olhar e vão se encantar. E elas não estão preocupadas com o preço, elas se preocupam em estar bem vestidas, em estar cheirosas. É um perfume caro. Eu estou vendo gente falando, meu Deus do céu, o Du está incentivando, agora que minha esposa vai que vai mesmo. Não estou incentivando não, gente, mas é isso que muitas vezes acontece. A mulher bate o olho e fala, é esse que eu gostei. E aqui, João pega e coloca, olha, era um perfume caro. É porque realmente era um perfume muito caro. Aqui fala que esse perfume, ele até coloca o preço aqui. Ele fala que, vamos achar o preço aqui. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu os pés de Jesus. Aqui, no versículo 5, ele fala, esse perfume valia 300 moedas de prata. 300 moedas de prata. Só para você ter uma ideia, por que Judas ficou pé da vida? Judas vendeu Jesus por 30. E a mulher quebrou um vaso com perfume de 300. Eu imagino Judas chutando, era a minha hora. Chegou a hora de eu enriquecer, essa mulher está quebrando aí. Né? Então ele vendeu Jesus por 30 e a mulher quebra um vaso com perfume de 300. 300 denários, ou aqui, como aparece, né, 300 moedas de prata, era equivalente a 1 ano de serviço. Se a gente for calcular no salário mínimo hoje do Brasil, daria uns 15 mil reais. Acho que mais até, né? Dá mais de 15 mil reais. Agora imagina você,
a mulher chega com um perfume de 15 mil reais e quebra nos pés de Jesus. Eu acho que até eu e você ia ficar indignado. Minha filha, você não sabe o que eu estou passando. Né? Olha o tanto de dinheiro. Dá aí para mim que eu tenho tanta coisa para pagar, filha. Você vai e quebra isso aí no pé. E no pé, não é nem na cabeça, no pé. Por que eu estou falando de cabeça? Porque era costume, quando chegava alguém importante para estar com as pessoas, era costume. Quando um rei, alguém muito importante chegava, eles quebravam, eles ungiam a cabeça da pessoa. Para dizer, olha, esse aqui tem autoridade, essa pessoa aqui merece. Né? Tá aqui, ó. Tô quebrando aqui o meu vaso para fazer aquela média, né, com o rei. Tá aqui, ó, a minha oferta. Aí ela vai e quebra no pé. No pé, o que eles ofereciam? Água. Mas no pé não é perfume, filha. No pé é água. Vai gastar tudo isso de dinheiro para ungir o pé. E aqui, nessa história, o que acontece? Maria está entregando o quê? Aquilo que ela tem. É a primeira coisa que eu quero que a gente se atente nesse texto, é o quê? Que Maria está entregando aquilo que ela tem. Está entregando algo muito caro. Provavelmente isso aqui era uma herança de família. Provavelmente era algo que Maria não tinha ganhado trabalhando. Porque esse salário que ele fala aqui, isso aqui era destinado para homens que trabalhavam. As mulheres não tinham as mesmas oportunidades dos homens. As mulheres não trabalhavam como os homens. E quando trabalhava, o salário não era o mesmo. Então era uma coisa que provavelmente, dizem os estudiosos, que provavelmente esse dinheiro não era dela. Era de uma herança de família, alguma coisa muito importante. Ou seja, era algo para você usar em uma emergência. Ah, estamos passando por necessidade, perdemos ali. Teve até a história que Lázaro morreu, e aqui fala que Jesus ressuscitou a Lázaro. Lázaro era o homem da família. Então elas ficaram desesperadas. Ou seja, numa situação de perca do homem, que é quem ia atrás de trabalhar e ganhar o dinheiro, esse perfume poderia servir para vender e usar isso aqui para viver. Ela vai e quebra nos pés de Jesus. Então ela deu o que ela tinha. O que ela tinha de melhor, ela foi e deu para Jesus. Então a primeira lição que a gente aprende, Maria deu aquilo que ela tinha. A segunda lição que a gente tira desse texto aqui, continuando aqui no versículo 3, a segunda lição que fala, então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus, e a segunda parte, a segunda lição está aqui, ó, e os enxugou com seus cabelos. Naquela cultura ali, era vergonhoso uma mulher desamarrar o seu cabelo, mostrar o seu cabelo na frente de homens, e muito menos ela ir lá enxugar os pés de um homem com o seu cabelo. A gente, até hoje, lá no mundo árabe, ainda tem aquelas mulheres que usam burca, e elas usam algo fechado aqui. Por quê? Tirar aquilo e mostrar o seu cabelo, soltar o seu cabelo, né? Eu estou fazendo aqui, até parece que eu tenho cabelo, né? Não tenho, mas vocês estão entendendo, né? Ela soltar o cabelo é algo vergonhoso. É algo que talvez os homens que estivessem ali à volta podiam olhar e falar, essa mulher ela está se oferecendo para ele. Ela está querendo mais do que só adorar, mais do que só entregar alguma coisa, mais do que só dar o perfume que ela tem. Ela está entregando ela mesma. Então aqui a segunda lição é essa. Maria não só entregou aquilo que ela tinha, mas ela entregou aquilo que ela era. Ela entregou a sua própria vida diante de Jesus. Porque ela coloca a sua reputação diante de todo mundo. Ali ela está dizendo, olha, o que eu estou fazendo vale a pena. O que eu estou entregando aqui, eu não estou entregando só o que eu tenho. Eu estou entregando quem eu sou. Eu estou entregando muito mais do que eu tenho. O que eu tenho, porque aqui, no texto, lá em Marcos, nesse mesmo texto lá em Marcos, Marcos fala que ela quebrou o vaso. Porque tem uma diferença de você derramar o óleo e quebrar o vaso. Porque derramar o óleo, talvez você chega,
com esse copo, não vou fazer, pode ficar tranquilo, pegar esse copo e derramar um pouco, e ficar com o resto. Porque ela poderia derramar ali umas 50 moedas de prata, e ficar com 250. Poderia fazer isso, mas Marcos fala, não, ela quebrou. Quando ela quebrou, foi tudo. E não dá para usar mais, porque a hora que desce, cai na terra, mistura tudo, não é mais o óleo de nardo puro, igual era antes. Era um perfume que nem era da região, era um perfume que custava muito para conseguir extrair aquilo ali. Maria vai e entrega tudo. Eu queria que você pensasse um pouquinho nisso. O quanto você tem entregado? Você tem entregado aquilo que você tem? Ou você tem entregado quem você é? Porque entregar aquilo que eu tenho, vamos supor, não sou essa pessoa, mas vamos supor que eu fosse um milionário. E aí a gente tem aqui os banheiros para arrumar. A gente tem bastante coisa para fazer aqui. E vamos supor, se Deus quiser, aleluia, um dia eu serei um milionário. Eu faço uma oferta de 100 mil reais. Chego e falo, pastor, estou aqui com o dinheiro, pode falar qual que é o Pix, vou depositar, e vou lá, faço o Pix, 100 mil reais. Dá para fazer bastante coisa, não dá? Que oferta generosa. Mas para quem tem 1 milhão, 100 mil, eu estou falando de 1 milhão, estou falando guardado, tá, gente? Fora o que eu vivo ali no dia a dia, tá? Está guardado, 1 milhão está lá guardado só. Né? Então, tem 1 milhão guardado, vou lá e oferto 100 mil. Olha que maravilha. Se eu, falando da minha pessoa, agora, né, sem esse Du de 1 milhão, o Du de verdade agora, esse aqui mesmo. Se eu chegar e ofertar 1.000 reais, gente, que oferta maravilhosa. Mas eu não tenho. Eu não tenho os 1.000 reais para ofertar. Então pode ser que essa oferta vá muito além daquilo que eu tenho. Se eu tivesse 1 milhão e ofertasse 100 mil, é pouco para aquilo que eu tenho. Mas para quem não tem, Jesus tem um momento que ele fala, vocês prestaram atenção na oferta daquela viúva? A maior oferta quem deu foi ela, porque ela deu tudo que ela tinha. Ela entregou tudo que ela tinha. Então, quando a gente junta essas duas coisas, entre ofertar aquilo que eu tenho e aquilo que eu sou, uma vez eu até disse aqui no momento de oferta, que eu aprendi uma coisa bem interessante que um pastor Alan, eu aprendi com ele que ele fala assim, antes de tirar a oferta do seu bolso, tire ela do seu coração. Porque uma coisa é certa, se eu não consigo entregar aquilo que eu tenho, é porque eu ainda não entreguei aquilo que eu sou. Porque às vezes a gente oferta ali um pouquinho, R$2. Eu ganho 20 mil por mês. Chegou o momento da oferta, R$2. É só para o meu filho não ficar com vergonha e falar, pai, você não vai ofertar nada? Não, filho, aqui, ó, R$2. É aquilo que a gente está entregando, daquilo que não faz falta alguma. Lembre-se que eu não estou dizendo que você... Não estou nem falando de oferta de dinheiro, tá? Só usei o exemplo. Mas eu estou falando daquilo que a gente entrega para Deus. Estou falando daquilo que a gente tem entregado para Jesus. O que você... Isso aí é com você. Eu estou pensando comigo. Porque eu já apanhei desse texto aqui a semana inteira. O que eu tenho ofertado para Jesus? Eu tenho ofertado aquilo que eu tenho, aquilo que eu posso fazer, aquilo que é o meu talento, ou eu estou ofertando aquilo que eu sou? Porque às vezes a gente nem tem. É igual eu até comentei com a Ana, falei, Ana, eu estou tentando ajudar no louvor, mas eu sei que não é a minha área, não é a minha praia, eu estou tentando ajudar só. Eu estou ofertando o que eu sou, mas é algo que eu não tenho. Não é, eu não tenho esse talento aí não. Eu gostaria de ter, mas não tenho.
Então eu estava oferecendo aquilo que eu sou. Por quê? Porque estava precisando. Às vezes tem gente que tem o talento, mas não oferta. Às vezes tem gente que pode fazer mais, mas não faz. Ele até pode, mas ele não quer. E também não estou dizendo que isso é pecado. Não estou condenando você por causa disso. Eu só estou te convidando a fazer um exame. Examine, olhe para você. O que você tem ofertado? Você tem ofertado aquilo que você tem? Ou você tem ofertado aquilo que você é? Você tem entregado aquilo que você sabe que o Senhor te deu? Você tem entregado aquilo que Deus te chamou para fazer? É que talvez a gente possa fazer mais. Talvez a gente possa entregar mais. Ou talvez, se você estiver na situação de Marta, talvez seja melhor se fazer menos. Não estou dizendo só que tem que fazer mais. Eu estou dizendo que tem que ser feita uma análise para ver o que a gente está fazendo. Se está fazendo demais ou se está fazendo de menos. Se está entregando demais ou se está entregando de menos. Porque às vezes eu dou mais do que eu devo. Às vezes eu entrego mais do que eu devo. Porque quando eu digo que eu estava fazendo o papel aqui de Marta, que eu disse que eu lembrei porque a Ana mandou o recado falando que estava vindo, e eu estava ali atropelando as coisas, fazendo um monte de coisa, trabalhando, fazendo faculdade, participando do louvor, líder de rede de homens, pequeno grupo, módulo, fazendo também o discipulado. É tanta coisa que chegava uma hora que eu estava perdido. Hoje é dia do quê mesmo? Nem lembrava mais. Aí depois, não. Depois disso tudo, que eu já fiz isso tudo, aí vamos pensar, tem minha família. Mas família é tranquilo. Tem só 3 filhos para correr atrás? Não tem muita coisa, não? Se for pensar só no ministério que eu tenho lá em casa, do nosso Ministério Kids lá, já é uma demanda altíssima. Eu lembro de uma história, é uma historinha que fala que uma mulher tentou marcar um aconselhamento com o pastor. Eu posso nesse dia. Aí o pastor falou, olha, a agenda aqui tem bastante coisa, eu tenho esse dia aqui, esse horário aqui para você. Mas esse não dá, porque eu tenho um monte de coisa para fazer, tipo a Marta, eu estou na correria, tenho um monte de coisa para fazer, não dá e tal. Beleza. Aí o pastor sai um dia para ir no cinema com a esposa dele. E ele para em frente ao shopping e vai entrando no shopping, aí encontra a mulher. Aí fala para a mulher, aí a mulher pega e fala para ele, oi pastor, tudo bem? Oi irmã, tudo bem, e você? Estou bem também, pastor. Por isso que o senhor não podia me atender hoje, né? Que era o horário que eu tinha, o senhor não podia me atender, né? Que o senhor ia vir aqui passear, né? Sim, irmã, exatamente por isso. Tinha um compromisso com a minha esposa e vim aqui passear com ela. Tá vendo como é que é, né? Deixa os irmãos lá, né? Aí o pastor falou para ela, irmã, é exatamente por esse momento aqui que quem está procurando o aconselhamento é você e não eu. Porque se eu não tiver um tempo com a minha esposa, daqui a pouco sou eu que estou procurando a agenda também. E às vezes, irmãos, a gente acaba fazendo isso, acaba atropelando as coisas. E aí a gente se perde. A gente acaba deixando a nossa família em segundo plano. A gente acaba entregando tudo que a gente tem, e às vezes até tudo que a gente é, e fica faltando lá dentro de casa. Falta para os filhos, falta para a esposa, porque aí a gente fica naquela pilha de nervo, né? Porque quando está na correria, né? Tudo que acontece é uma tempestade. Então eu queria te chamar a reflexão sobre aquilo que você está fazendo. Talvez por eu estar entregando um pouco menos do que eu poderia, tem alguém entregando mais do que deveria. Que a gente possa fazer essa análise, que a gente possa pensar sobre isso.
Talvez você não se encontrou ainda em algum ministério. E eu creio que Deus vai falar com você. Eu creio que Deus já tem levantado pessoas aqui. Se você tem visto alguma necessidade, alguma coisa, algum lugar que está precisando, eu quero te dizer uma coisa: Deus não é fofoqueiro. Talvez Ele está mostrando para você porque você pode ajudar nisso. Deus não faz fofoca, Ele trabalha com os planos dEle. Talvez Ele está dizendo para você: olha, naquele lugar ali, ó, você pode ofertar, você pode ajudar. E a terceira coisa, a terceira lição, e aqui eu quero encerrar, é a última parte do versículo 3 aqui, que fala: a casa se encheu com a fragrância do perfume. Nesse momento eu quero te dizer o quê? Que tudo aquilo que você faz, quando você entrega, não somente aquilo que você tem, mas quando você entrega quem você é, junto daquilo que você tem, tudo que você fizer, vai muito além daquilo que você imagina. Maria só estava ungindo os pés de Jesus, mas o cheiro do perfume tomou conta de toda a casa. Maria ungiu os pés, mas o perfume tomou conta de toda a casa. Você pode ter certeza que Maria não sabia que a gente já estava pensando nela aqui hoje. Maria não fazia ideia de que hoje, no ano de 2024, a gente ia estar pensando naquilo que ela fez e aprendendo com ela. Porque aquilo que nós fazemos, assim como Maria, quando você entrega o melhor que você tem e o melhor que você é, isso vai reverberar por muito tempo. Talvez você não esteja vendo hoje os frutos daquilo que você tem feito pela tua família, pela tua igreja, pela tua comunidade. Talvez hoje você não esteja vendo os frutos disso. Mas amanhã, esses frutos vão crescer. Amanhã os seus filhos vão crescer e vão olhar para trás e vão dizer: eu tenho orgulho da mãe e do pai que eu tenho. Eu tenho orgulho da pessoa que eu tive dentro da minha casa. Porque aquilo que você faz hoje, embora você olhe e pense, poderia estar fazendo melhor. Poderia ter dado mais. Poderia ter entregado mais. Você pode ter certeza que tudo isso que você está fazendo, lá na frente, vai ter um peso muito grande. Porque deixar de fazer aquilo que você quer, para fazer aquilo que você pode fazer, de entregar aquilo que é o teu melhor, você pode ter certeza que assim como esse perfume que tomou conta da casa, vai muito além do que você pensa. Amém? Queria que vocês meditassem nessa palavra, que meditassem nisso que o Senhor trouxe ao meu coração. E eu quero orar com você. Talvez nesse momento você esteja pensando: poxa vida, não era isso que eu queria ouvir. Eu vim aqui porque eu achei que já estava tudo certo. Eu queria uma palavra de direcionamento. Era outra coisa que eu esperava ouvir. Mas eu quero dizer para você uma palavra de consolo. Deus está falando com você. Deus está entregando algo muito maravilhoso na sua mão. Talvez nesse momento Deus esteja mostrando para você uma necessidade. Algo que precisa. Talvez não é nem aqui na igreja. Talvez é em outra igreja. Talvez é em outro lugar. Talvez é lá na sua casa. Eu não sei o que Deus tem e o que Ele está falando com você. O que eu sei é que se Ele está falando com você, faz aquilo que Ele tem te chamado para fazer. Quero que você feche seus olhos, eu quero orar com você. E que você entregue ao Senhor aquilo que você tem. Que você coloque nas mãos dEle aquilo que você tem de melhor. Que você pergunte para Ele: Senhor,
O que o Senhor espera de mim? O que o Senhor tem para mim? E o que é que o Senhor quer fazer, ó Pai? Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, ó Pai, quero colocar diante de Ti a Tua igreja, o Teu povo, a minha vida, a minha família, os nossos talentos, ou a falta deles, as nossas vidas, os nossos corações, nós queremos colocar diante de Ti. Pedimos a Ti, Senhor, nos dê direção, nos mostre o caminho, mostre aquilo que nós devemos fazer, ou aquilo que nós devemos deixar de fazer, ó Pai. Que nós possamos ser direcionados pelo Senhor, guiados pelo Senhor, ó Pai. Que tudo que nós fizermos e aonde nós colocarmos as nossas mãos, que seja para a honra, glória e louvor do Teu nome, ó Pai. Que tudo que nós fizermos, tudo que nós entregarmos, tudo que nós doarmos, seja para glorificar e exaltar o Teu nome. É o que eu te peço neste momento, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.